Olá, pessoal. Bom dia. Tudo bem com vocês? Está entrando no ar o programa do canal dos Livros Apócrifos, o DRM Livros Apócrifos. É um prazer imenso estar com você todos os dias aqui e falando diretamente com você. Gente, eu quero mandar um abraço especial para o pessoal aí da África, pessoal que está em Portugal, pessoal que está na Ucrânia, na Índia, você que está aí nos Estados Unidos, você que está em todo o Brasil, né? São Paulo, Rio de Janeiro, o próprio Rio de Janeiro, no sul do Brasil, norte do Brasil, nordeste, centro-oeste, centro do Brasil. E dizer para você que todos vocês, nós estamos constatando um grande crescimento na audiência do nosso canal. Então já está se tornando uma realidade breve, muito breve. Nós estaremos alcançando milhares e milhares de pessoas, estarão sintonizadas e aguardando aquilo que nós estamos falando dos livros apócrifos. Esses livros aqui, ó, não só são eles, né? E muito breve eu estarei fazendo um podcast, pessoal. Vou fazer um podcast sobre o livro Lúcifer, o Primeiro Anjo, e nós vamos narrar esse livro, né, para todos vocês, do Marcelo Hipólito, né? E vamos contar a história na íntegra, como foi a Guerra Prímipa. Nós temos vários historiadores aí que contam como aconteceu as guerras prímipas e por que existe essa desordem aqui na Terra. Isso tudo não aconteceu, isso tudo é uma reprise. Isso tudo aconteceu lá no céu, só que com os anjos, tá, pessoal? Bom, o nascimento de Noé. Esse é o tema, né, que eu coloquei aí, o nascimento de Noé. Eu sempre falo que Noé foi o primeiro homem branco da face da terra. Denilson, mas você tem como provar isso? Temos como provar. Nós temos como provar e estamos aqui no pseudo-livro de Enoque. Ele vai contar a história de Noé, sabia? Vocês querem ver a história de Noé? Eu vou mostrar aqui para você, ó. Olha como é que é o título, ó. O prodígio nascimento de Noé. Como Noé nasceu. Deixa eu contar essa história para você. Eu vou narrar essa história para vocês. Denilson, e o que isso acrescenta para nós hoje? Acrescenta muita coisa. Estatisticamente, o povo preto, o povo pardo, ele é em maior quantidade do que o povo branco, mas tem uma origem, porque a origem da humanidade é negra, ou é preta, né? Porque o berço da civilização humana se chama África. Agora você vai começar a entender que quando a gente fala África, a gente vai falar de Brasil, a gente vai falar de Estados Unidos, a gente vai falar de México, vamos falar de toda a América, e não vamos falar de grande parte mesmo da África, que é a África do Sul, a África do Norte, e até pegando um pouquinho lá do mundo árabe, bem pouquinho dos semitas. Então esse mundo é vasto, né? É muito grande. Está na página 330, no livro Texto Judaico Pseudo-Epígrafo, né? No capítulo 106, está dizendo assim, olha, presta atenção nessa história que é fantástica. Depois de alguns dias, meu filho Metusalém, então Metusalém, depois de algum dia, Metusalém, escolheu uma mulher para seu filho Lameque, e ela engravidou e deu à luz a um menino. O seu corpo era branco como a neve. Olha a descrição do povo. O seu corpo era branco como a neve e vermelho como uma rosa. Então não era branquinho, branquinho. Agora você imagina, gente, Lameque, Metusalém, esse povo tudo preto. E Noé, nascendo, ele era branquinho. Todo mundo, ele foi o comentário do momento. Vamos ver a descrição que aconteceu? E o seu corpo era branco como a neve e vermelho como a rosa. Os cabelos da sua cabeça eram como lã. Então era loirinho. E os seus olhos como um raio do sol. Pretinho os olhos dele. Quando abriu os olhos, encheu a casa de luz como o sol. E toda ficou iluminada. Então, na hora que Noé nasceu, deve ter sido uma grande... Gente, foi um grande susto.
Eu lembro uma vez que eu vi num programa, dentro de uma TV aberta aí, que fazia o DNA, onde um casal de pretinhos teve um filho loirinho. E eles brigaram muito, né? Brigaram bastante, porque o marido desconfiou da mulher. Por que nasceu um filho branco se ele era preto? E se o outro filho dele era preto, por que nasceu filho branco? Filho branco, você imagina, né? Um casal de escuros, de preto. Nasceu um filho branco, e sendo que o primeiro filho era preto, então houve uma desconfiança. A mulher desconfiou, aliás, o homem desconfiou da mulher, foi um problema danado, mas eles foram fazer o DNA. E quando fizeram o DNA, gente, foi comprovado. Nasceu um filho branco do casal. Aí eles entraram no mérito da questão e começaram a estudar esse fenômeno. Esse fenômeno são fenótipos e genótipos. São, dentro da biologia, a gente vê azinho, azão, né? Nós estudamos isso no ensino médio, recessivo e dominante. A cor preta, ela é dominante, a cor branca, ela é recessiva. Olhos verde claro, é recessivo. Olhos pretos e castanhos, dominante. Cor preta, dominante. Cor branca, recessiva. Cabelo liso, recessivo. Cabelo crespo, dominante. Então, tudo isso, eles mapearam o código genético e conseguiram descobrir. Denilson, por que você está falando isso aí? Porque somos fruto de uma mesma raiz. Depois do dilúvio, nós passamos a ser fruto de uma mesma raiz. A raiz é negra, a raiz é preta. Então, o mundo geral, todos deveriam se amar, todos deveriam se respeitar, todos deveriam respeitar tanto o preto como o branco, porque nós descendemos de uma só mulher e de um só homem. Nós viemos, se você acredita naturalmente, né? Se você é adepto da tese de Darwin, da evolução da espécie, era lá um germe, o germe cresceu, aí virou um anfíbio, o anfíbio cresceu e aí virou homem. Se você é adepto dessa ideia, de repente você não vai acreditar no que eu estou te falando. Mas o Criador colocou duas espécimes na Terra, um macho e uma fêmea. Na verdade, a gente entende a história a história do mundo, a gente entende como, pessoal. O Criador colocou, e outra coisa, um detalhe mais importante, né? Eu vou continuar falando sobre o Adão, ou sobre o Noé. O Criador, ele não fez o homem dentro do paraíso não, tá, gente? Paraíso é uma parte de Sião, tem que ser acoplado a Sião. Ele fez o homem fora do paraíso, ele fez o homem nas terras fora do paraíso. E depois que ele fez o homem, aí ele colocou o homem dentro do paraíso. Mas antes antes do paraíso, o homem viveu fora da terra. É por isso que eu vou contar uma história para você que os números não batem com esse final do mundo aí que o pessoal está prevendo. Mas esse é um assunto lá para diante. A gente vai conversar sobre isso aqui num outro vídeo, que temos vídeo para falar para caramba, gente. Então, ele era o cabelo era como a lã e os seus olhos como o raio do sol. Quando ele abriu os olhos, encheu a sua casa como um sol e ficou tudo iluminado. Nesse momento, ainda nas mãos da parteira, ele ergueu-se, abriu a boca e falou com o Senhor da Justiça. Então, no momento em que levantou Noé para o alto, o Noé falou, gente. Olha que coisa interessante. E então seu pai Lameque teve medo e fugiu. Lameque, o escurinho, meteu o pé porque viu um filho branco, loiro, pequenininho no colo da parteira e falando. Eu não sei como é que a parteira não teve medo. Nesse momento, nas mãos da parteira, ele ergueu os olhos, abriu a boca e falou com o Senhor da Justiça. Então seu pai Lameque teve medo e fugiu. E foi para junto do seu pai Metusalém. Então Metusalém, Lameque, que era pai de Noé, fugiu e foi para Metusalém. Vocês sabem quem é Metusalém, né, gente? Metusalém foi o homem mais velho que tem-se notícia no mundo, né, na Bíblia. Mas nenhum homem passou de 1000 anos, tá, gente? A gente tem que sempre replicar essa história. Nenhum homem passou de 1000 anos na Terra. Antigamente o pessoal vivia muito. E não tinha nada de picada de abelha antigamente, não. Já pensou?
Não tinha nada disso, e o homem vivia pra caramba, né? Metusalém viveu 900 e tantos anos. Você acredita? Vivia 900 e tantos anos? É porque, gente, eu conto sempre a história. O Adão, ele não ia ser eterno. Se ele não quisesse. Espera aí para me poder explicar a história. A árvore da vida, a árvore do conhecimento, do bem e do mal e da morte, ela estava plantada no meio do jardim. Mas a árvore da vida também estava no meio do jardim. E a árvore da vida, gente, da árvore da vida até hoje, 2021, ó, escuta, da árvore da vida brota a água potável para o mundo. Da árvore da vida brota toda a água potável do mundo. Vocês não acham interessante? O mundo é cheio de oceano, de água salgada. Como é que pode isso? Qual o milagre que tem aí? É porque essa água que você bebe pode ser até tratada de qualquer rio. Ela nasce na árvore da vida. Ela vem através do rio Solimões. Você já ouviu falar do rio Solimões? E dos veios da nascente que há abaixo da profundeza do mar. Pessoal, abaixo da profundeza do mar corre água potável. Você acredita nisso? Claro, né? Todo o mar não, em alguma parte dele, tá? Principalmente quando sai aqui do paraíso, que é o Brasil, ela tem que correr para interligar o mundo todo, gente. Muito forte isso, né? Muito forte. Bom, e tendo a impressão que ele não... Peraí. Tenho a impressão, Lameque disse, e foi-lhe dado vamos lá, de novo, para me poder entender. Nesse momento, ainda nas mãos das parteiras, ela ergueu, abriu a boca e falou com o Senhor da Justiça. Então seu pai Lameque teve medo e fugiu para junto do seu pai Metusalém. E falou-me, tem um filho prodigioso, não se parece com uma pessoa humana. Olha como é que eles chamaram. Chamaram Noé que não era humano. Olha aí, ó. Mas sim com o Filho do Deus do céu, pois a sua natureza é diferente. Ele não é como nós. Seus olhos assemelham-se aos raios do sol e seu semblante revela majestade. Tenho a impressão de que ele não descende de mim e pressinto que nos seus dias acontecerá um fenômeno sobre a terra. Meu pai, estou agora aqui para rogar-te encarecidamente que procures o nosso pai Enoque para saber dele toda a verdade, pois ele habita junto com os anjos. Enoque já tinha sido levado. Depois que Metusalém escutou essas palavras do seu filho Lameque, é isso mesmo, Lameque, veio ter nos confins do mundo. Veio ter comigo nos confins do mundo. Sabe onde é os confins do mundo? Aqui no Brasil. Pois tinha conhecimento de que me encontrava aqui. Ele me chamou em outra voz e eu ouvi sua voz. Cheguei então junto dele e falei-me, meu filho, estou aqui, por que vieste a mim? E ele respondeu, eu te procurei por causa de algo que me perturba, um fenômeno inquietador. Escuta, pois meu pai, nasceu um filho do meu filho Lameque, mas a sua forma e a sua natureza não se parece com ele, não se parece com nenhum dos homens. A cor do seu corpo é mais branca do que a neve e mais corada do que a rosa. E o cabelo da sua cabeça são mais alvos do que a lã branca, e seus olhos são como os raios do sol. Quando abre os olhos, ele ilumina toda a casa. Ele ergueu-se entre as mãos da sua parteira, abriu a boca e louvou ao Senhor do céu. Mas o seu pai Lameque teve medo e fugiu para junto de mim, e não acreditava que eu fosse seu filho, mas sim, uma reprodução dos anjos do céu. Assim eu vim ter contigo para saber de ti a verdade. Então Enoque, que morava aqui na América do Sul, respondeu, falei-lhe, ó Senhor, deseja criar algo novo sobre a terra. Então Enoque já tinha visto numa visão, o nascimento de Noé. Olha que coisa interessante, hein? Eu já tinha visto isso numa visão, e sobre ela já te falei, saber que no tempo do meu pai Jared, alguns dos anjos do céu transgrediram o mandamento do Senhor. Sim, eles cometeram um pecado
e desobedeceram a lei, se misturando com mulheres, e pecaram com ela. Casaram-se com algumas delas e geraram filhos. Virá agora uma grande destruição sobre a terra, e acontecerá um dilúvio e imensa ruína por um ano. E esse filho que vos nasceu será resguardado sobre toda a terra, e com ele salvar-se-ão os seus 3 filhos, enquanto todos os animais e homens morrerão. Ele e seu filho serão postos a salvo, aqueles que haviam gerado gigantes sobre a terra, não segundo o espírito, mas sim segundo a carne. Assim, um grande castigo cairá sobre a terra, e esta será expurgada de toda imundície. Diz, porém, ao teu filho Lameque, que o recém-nascido é realmente seu filho, e ele e dele o nome de Noé, pois ele restará com os seus filhos, se salvará da destruição que acontecerá sobre a terra inteira, por causa do pecado de toda impiedade praticada nos seus dias na terra. E em tempos posteriores, olha aí o detalhe para a gente aqui, ó, a apostasia será ainda maior do que aquela primeira que foi cometida sobre a terra, pois eu conheço os segredos dos santos. O Senhor revelou para mim e eu li isso nas tábuas divinas. Denilson, o Enoque estava dizendo o seguinte: o mundo ia acabar em água. O mundo acabou em água. Acabou não, houve o dilúvio. Noé salvou com os 3 filhos realmente, como o Enoque falou. Mas aqui o detalhe aqui, ó, no versículo 11, na página 331, no capítulo 11. Em tempos posteriores, a apostasia será maior do que a primeira. Então, a apostasia será maior do que a primeira. Nós estamos vivendo hoje a apostasia dos tempos. Você acredita nisso? Nós estamos vivendo a apostasia dos tempos hoje. Nós estamos vivendo a apostasia do tempo. E o que é apostasia? Prostituição. A prostituição não está sendo só prostituição. Mãe se relacionando com filho, pai se relacionando com filha, irmãos com irmãos. O que é a apostasia do tempo? A adoração a imagens, a órgãos sexuais, que é o obelisco. A apostasia do tempo, o homem tentando mudar o DNA do outro homem, o homem tentando digitalizar o outro homem, o crescimento do mundo virtual, as pessoas deixando a humanidade de lado, o ódio, a raiva, a intolerância que é grande nesse mundo, a maldade que é grande, gente. A maldade é grande nesse mundo. E toda essa maldade, tudo isso de ruim que está acontecendo aqui, ó, essa família foi salva. Essa família foi salva do dilúvio. Veja, os senhores, que são poucas pessoas que são salvas da destruição e da mão do Criador. E tá profetizado. Está profetizado no livro de Apocalipse que haverá um grande terremoto na Terra. Mas esse grande terremoto só vai acontecer, gente, depois que essa maldade impetrar na Terra. Sabe, nos tempos de Noé, os gigantes começaram a matar um montão de seres humanos, arrancar a cabeça, comer seres humanos. Eles estavam destruindo a imagem e semelhança do Criador. Aí, essa maldade chegou até os ouvidos do Pai. Da mesma maneira vai acontecer agora. O diabo sabe, e o terror sabe, que quando existe milhares de mortes inocentes, aí você vai ter que ler o livro de Apocalipse, no capítulo 6, o 5º selo. O 5º selo é as almas clamando a Yahweh. As almas das pessoas que morreram inocentes aqui, elas vão clamar, elas vão pedir por justiça, por socorro. E Yahweh ouvirá, gente, porque o genocídio vai ser grande na humanidade. Preste atenção, hein? Preste atenção que depois que começar a morrer um montão de gente, logo após morrer um montão de gente, que está previsto aí para o ano que vem,
pode ter certeza que esse grande terremoto estará próximo de acontecer. Esse é o canal DRM, o canal dos livros apócrifos. Muito prazer, meu nome é Denilson. Se você gostou do vídeo, dê o seu like e, por favor, se inscreva no nosso canal. Se inscreva e peça ao amigo, vizinho para se inscrever. É importante isso para que esse vídeo seja divulgado pela internet. Que vocês tenham uma ótima sexta-feira e que Yahushua, aquele que nós pregamos para todos vocês, o Yahushua que nós falamos, em todo vídeo nós falamos de Yahushua. E Yahushua, ele veio para salvar a humanidade. Quem é Yahushua, Denilson? Yahushua é o verdadeiro nome de Jesus. O Jesus que você conhece é uma invenção da igreja romana. É uma invenção do povo romano. Eles entraram em Yahushurum, que chamamos de Israel, e pegaram os pergaminhos de Yahushurum, que eram guardados nos templos lá com Melquisedeque. Pegaram a história, levaram para Roma, debruçaram-se em cima da história do Salvador e mudaram o nome do Salvador. Porque até os próprios judeus ajudaram a esconder esse nome. Porque eles não queriam que a humanidade descobrisse que Deus enviou seu Filho unigênito e que veio para acabar com muitos privilégios de muitos religiosos que continuam até hoje sugando o dinheiro do povo, enganando as pessoas com rituais e com preceitos que não têm nada a ver com o nosso Pai Criador. Que você tenha um ótimo dia, um forte abraço e até daqui a pouquinho, tá, pessoal? Que a gente pode ter uma live a qualquer momento, tá bom? Forte abraço, tchau, pessoal!